pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje para trazer uma breve reflexão na palavra do Senhor lá em João 9, de 1 a 12. E então nós veremos aqui 3 lições que o Senhor nos ensina em sua palavra. O que será que Deus pode nos falar através da sua palavra na história do cego de nascença? Então, é justamente isso que eu vou passar aqui para você. 3 lições para nós aplicarmos ao nosso dia a dia, à nossa vida cristã. E então, está preparado? Pegue a sua Bíblia e abra aí em João 9, de 1 a 12. Bom, Jesus estava caminhando com seus discípulos como de costume e então, em um dado momento, eles avistam um homem cego de nascença, que é como a Bíblia traduz. E então, naquele dado momento, os discípulos então questionam o Senhor Jesus e perguntam: quem pecou? Esse homem ou seus pais? Né? Qual o motivo? Porque às vezes nós questionamos muito, nós perguntamos muito por que essa situação está acontecendo. E muitas das vezes as pessoas acham que é pecado. Mas nesse momento Jesus diz: não, nem ele pecou, nem o homem havia pecado e nem os seus pais também haviam pecado. Ou seja, a culpa não era de ninguém. Mas Jesus explica que aquela situação estava ocorrendo para que a manifestação da glória de Deus pudesse acontecer. Para que a glória do Senhor se manifestasse. É isso que ele explica aos seus discípulos. E naquele mesmo momento, ele então pega barro, coloca nas mãos, cospe, faz uma pasta, uma papa e coloca nos olhos daquele homem. Manda aquele homem ir ao tanque de Siloé, que significa enviado, e aquele homem então volta vendo. Basicamente, pessoal, essa é a história, não tem mais nada, é apenas isso. E aí, que lições, você pode me perguntar, Sandra, que lições que nós tiramos desse texto? Eu quero compartilhar com você, é justamente o seguinte. Pessoal, se você está gostando, não esquece, deixa aí a sua curtida, tá? Vai ajudar bastante o canal. Bom, a primeira lição que nós tiramos daqui é a seguinte. Primeiro, Jesus estava com seus discípulos e após ter respondido todos os seus questionamentos, ele então pega o barro, coloca nos olhos daquele homem. Veja que no texto, nesse texto que nós acabamos de ler, aquele homem, ele não pergunta, ele não pede, ele não chama Jesus, ele não diz: Jesus, eu quero ver, eu quero ter visão. Ele não fala nada. Ele não demonstra nenhum interesse. A gente pode questionar talvez que o fato desse homem não ter tido interesse em pedir a Jesus, talvez porque ele nasceu dessa maneira, talvez porque ele jamais imaginou que algo pudesse acontecer, que ele pudesse ter vista, que ele pudesse enxergar outra vez. Ou seja, esse homem estava totalmente acomodado. Ele já estava tipo: eu já aceitei a minha situação, eu já aceitei a minha condição, eu não tenho mais para onde ir, a minha vida é essa, é aqui que eu vou ficar. Então não tem por que pedir nada mais a Jesus, a Deus. Então a primeira coisa que nós percebemos é isso. Pode ser que você tenha aí uma outra visão, e se você tiver, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber. E então o que ocorre muitas vezes com a gente é justamente isso. Nós já estamos vivendo uma situação que nós não desejamos nenhuma mudança, que não é que nós não desejemos uma mudança, mas é que muitas vezes nós já estamos acomodados, nós já não temos uma percepção de que algo pode mudar, de que algo pode acontecer, ou de que podemos pedir essa ajuda a Jesus, de que podemos orar, de que podemos clamar. A Bíblia deixa claro que esse homem não clama, ele não fala, a Bíblia não relata isso. Então, o que ocorre muitas vezes nas nossas vidas é justamente isso. Nós estamos perplexos, nós já aceitamos aquela situação a qual nós somos impostos a viver.
né? Mas veja uma coisa interessante, é que porque Jesus está ali e aquele homem está perto dele, né? Está ali ao redor dele, Jesus muda toda a situação desse homem. Sem esse homem pedir, sem esse homem clamar, solicitar, orar, o que Jesus faz, porque ele está ali, é que ele então intervém na vida desse homem. Ele intervém no futuro desse homem. E então ele pratica algumas ações, justamente a de buscar o barro, a terra, colocar nas mãos, molhar com a sua saliva, fazer aquela papa, aquele remédio, né? Aquele creme, e aí passar nos olhos daquele homem sem que ele tenha pedido, e ainda enviar ele, né? Pedir para que ele vá até aquele tanque que se chama enviado, e então, sem dizer nada o que ia ocorrer, o que ia acontecer, o homem vai e volta vendo. Eu fico imaginando a alegria desse homem. Eu fico imaginando a satisfação desse homem. Essa é a nossa primeira lição. A primeira lição é, ele não pediu, ele não solicitou, mas ele estava perto de Jesus. Jesus estava ali onde ele, nos arredores onde ele também estava, e sem ele ter pedido nada, Jesus viu a necessidade desse homem. Jesus viu o que faltava para esse homem. E então coloca algumas ações para que ele faça. E essa é a nossa segunda lição. A segunda lição é que esse homem, ele obedeceu a Jesus. Jesus, como nós conhecemos, poderia simplesmente dizer: veja, eu quero que você veja. Eu quero que você enxergue. Eu quero que a visão retorne a você. Jesus poderia ter feito isso. Mas Jesus não, ele precisa andar, né, entrar com todo aquele processo, pegar o barro, a terra, botar na mão, cuspir, fazer aquela... Né, eu não entendo o porquê desse processo. Mas com esse homem, Jesus agiu dessa forma. E nós sabemos que com cada pessoa, Jesus age de uma forma diferente. Eu penso que porque Jesus conhecia esse homem e porque Jesus sabia da condição, quem eram as pessoas que estavam ali testemunhando aquele ato. Então, para aquela situação, Jesus precisava agir daquela forma. E o que eu acho interessante é que esse homem, ele não pediu nada, mas ele obedeceu. E aí entra, né, como eu falei, essa segunda lição que é: será que nós temos obedecido ao Senhor Jesus? Porque esse homem, ele poderia simplesmente, já que ele não pediu nada, ele poderia contestar, ele poderia dizer: Senhor, não adianta, Senhor, eu nasci assim, Senhor, eu não vou fazer isso, Senhor, olha, vai ser uma perda de tempo, não, eu não vou fazer isso. Ele poderia, claro, mas não, ele decide obedecer. Muitos de nós andamos com Jesus, temos Jesus perto de nós, Jesus está ao nosso, né, redor, mas muitas vezes nós não agimos como esse homem agiu. Muitas vezes nós não obedecemos, nós não escutamos. O que Jesus nos fala entra num ouvido e sai no outro, porque nós não fazemos o que o Senhor nos pede. Esse homem, ele volta enxergando, porque ele obedeceu. Ele permitiu que todo aquele processo que Jesus estava fazendo nele, né, todo aquele processo cirúrgico, digamos assim, não é verdade? Porque ali, basicamente, Jesus estava sendo médico. Ele estava permitindo, aquele homem estava permitindo Deus agir na sua vida como um médico. E então, ele toma essa decisão, né? Ele faz tudo que foi solicitado. E muitas vezes nós não temos a bênção do Senhor, às vezes nós não temos sucesso nos nossos projetos, porque está faltando essa coisinha, obediência. Nós estamos perto do Senhor, mas nós não obedecemos a sua palavra.
A terceira coisa que nos chama a atenção é logo no início do texto, quando os discípulos fazem os questionamentos a Jesus. E Jesus então responde que é para que a manifestação da glória de Deus ocorra. E aí, o que nós aprendemos daí, né? Justamente que muitas situações que você está vivendo, que eu vivo, essas situações, elas nos são impostas para que a glória do Senhor seja vista, para que a glória do Senhor se manifeste através da sua vida, através da minha vida, né? Então, quando ocorrem certas situações que às vezes a gente não entende, a gente vendo aquele homem cego, a gente não entende por que esse homem nasceu cego, para que esse homem nasceu cego, e aí a gente viu. E você vê que 2000 anos e 21 passados, nós, até hoje, né, é uma lição que nós aprendemos com ela. Né? Você, nesse momento, está aprendendo. Quando eu li, Deus falou comigo, eu aprendi essa lição através daquele homem cego. Então, muitas das situações que nós não entendemos, que ocorrem na nossa vida, a depender de como enfrentamos essa situação, é a maneira com a qual Deus faz que a sua glória se manifeste. Então, se você está vivendo uma situação, a glória do Senhor está se manifestando na sua vida, porque como que essa glória se manifesta? Essa glória se manifesta a partir da maneira como eu vivo a minha vida, como eu encaro cada situação, né? Da maneira como eu enfrento os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu reclamo, ou eu agradeço ao Senhor, ou eu fico de boca fechada, quietinha, orando ao Senhor, pedindo a Deus a bênção dele sobre a minha vida, né? Como que eu tenho enfrentado os problemas, as dificuldades que eu não entendo, né? Os sofrimentos que me são impostos, como eu tenho vivido? Essa que é a grande pergunta. Veja que aquele homem estava vivendo uma situação difícil desde que ele nasceu. Ele teve que aprender como conduzir a vida dele com aquela deficiência. Só que justamente naquele momento, Deus chegou e pensou, chega, para você, chega. Hoje o milagre vai acontecer na sua vida. Hoje o milagre está chegando na sua vida. Esse homem não pediu, ele não sofreu, né? Ele estava simplesmente vivendo a vidinha dele. E é justamente o que eu quero te falar. Pode ser que já tenha tempo que você está vivendo um momento difícil, que você está sofrendo. Eu espero em Deus que você esteja vivendo de uma forma tranquila, confiando no Senhor. Pode ser que Deus possa fazer um milagre, e Ele pode fazer um milagre. Pode ser que para a sua vida o Senhor diga, para você o milagre está chegando hoje. O milagre vai bater na sua porta hoje. Então, nós não sabemos, como aquele homem não sabia. O importante é como você vive a sua vida. E nós precisamos viver a nossa vida assim, sem ansiedade, sem sofrimento, sem pensar no tempo futuro. A gente tem que pensar que o Senhor Jesus, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Eu não sou senhora nem senhor da minha vida, mas Ele é Senhor e Ele faz o que Ele quer fazer. Então é dessa maneira que temos que viver. Se o milagre chegar, Deus é Deus. Se o milagre não chegar, Deus continua sendo Deus. É assim que temos que viver a nossa vida, com o coração cheio de gratidão, porque como esse homem, as coisas podem virar, acontecer assim para você. Amém? Deus pode, sim, abençoar a sua vida com aquele milagre que você está esperando. Amém? Bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor faça aquilo que o seu coração deseja, segundo a sua palavra, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Um grande abraço, fica com Deus e até mais.